Meus queridos, estamos aqui mais uma vez nessa live. Eu quero agradecer a você que já está aí nos assistindo, você que vai assistir mais tarde, mas saiba que sempre é uma alegria maior de quem faz isso ao vivo. Obrigado. E você, junto comigo, hoje nós estamos aqui iniciando uma nova fase da nossa apresentação de quinta-feira, né? Com a nova perspectiva agora, trazendo um convidado e discutindo um assunto temático. E nessa noite nós vamos falar de um tema muito importante, o tema da perseverança dos santos. Muitas vezes o jovem não está muito preocupado para onde vai quando morrer, mas é certo que chega uma certa idade que todos nós nos preocupamos com isso. E esse estudo de hoje vai trazer muita segurança para o seu coração, para aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus e encontram paz no seu coração. Nada mais nos tira a paz. E para que esse estudo tenha todo um gosto especial, convidamos um aluno do Seminário Presbiteriano do Norte, que é o nosso querido irmão, o Abdenego Felipe. E eu já, então, passo a palavra para ele, ele vai se apresentar, ele vai apresentar o tema e você pode participar daí onde você está. Faça a sua pergunta e nós estaremos aqui colocando aí na tela para que possamos responder. Fique conosco, não seremos demorados, mas sua participação fará desse momento um momento muito especial. Boa noite, meu irmão querido. Diretamente de Recife, o nosso querido irmão Abdenego Felipe, seminarista do Seminário Presbiteriano do Norte. Boa noite, querido. Boa noite, pastor. Jesus te abençoe. Primeiramente, eu quero dar graças ao bondoso Deus, né, pela misericórdia dele. Agradecer a oportunidade e o convite, dizer que eu me sinto honrado, né, feliz por esse convite, em poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor e desejar também que nessa noite o Senhor Jesus possa falar ao nosso coração, trazendo essa segurança, que é sobre isso que nós vamos falar, segurança da salvação. Quero desde já desejar uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham, né, pelo Facebook, os meus irmãos em Cristo, da Igreja Presbiteriana, lá de Caicó, os meus colegas também do SPN, da primeira turma, né, do T1. Quero desejar também uma boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. E aqueles também que não são evangélicos, mas está passando por convite, está passando pelo Facebook, e Deus tocou ao coração de assistir essa live, então seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje à noite nós vamos tratar do tema da doutrina da perseverança. Esse tema sugerido pelo nosso pastor, né, em comunhão comigo e organização, a gente viu que é um tema bastante pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu quero contribuir rapidamente, de uma forma resumida aqui, falar um pouco sobre a doutrina da perseverança dos santos, ou podemos chamar de preservação dos santos. E aqui desde já, eu já quero fazer uma pergunta a vocês. Uma vez salvo para sempre? Uma vez que o eleito de Deus ele é salvo, ele estará salvo para sempre? Bem, amados, esta tem sido uma pergunta das mais polêmicas entre os cristãos. Alguns têm respondido que sim, outros dizem que não, mas essa discussão não é nada recente. Ou seja, esse debate já perdura há séculos e surgiu antes mesmo da Reforma Protestante e persistindo até os dias atuais, até os dias de hoje. Então, nesse estudo, eu quero trazer, como já falei, de uma forma resumida, o que a Bíblia diz acerca deste assunto, acerca da certeza da salvação, da preservação dos santos. Então, para isso, eu quero também utilizar, como ferramenta de auxílio para este estudo, a Confissão de Fé de Westminster. Precisamente o capítulo 17, que vai tratar, onde vai abordar acerca da perseverança dos santos. E
na confissão de fé, eu quero destacar aqui algumas proposições. A confissão de fé, no capítulo 17, que trata da perseverança dos santos, na sua primeira seção, ela diz que aqueles a quem Deus aceitou em seu amado e chamou eficazmente e santificou pelo Espírito Santo, não pode nem totalmente, nem finalmente apostatar, ou seja, desertar do estado de graça. Mas com toda certeza, os eleitos de Deus perseverarão nela, na graça, na salvação, ao fim da sua jornada, ou seja, até ao fim, e serão eternamente salvos. Agora eu quero levar você para a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala com relação acerca da perseverança dos santos? Eu trouxe aqui alguns textos relacionados. O primeiro dele é Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, onde o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos irmãos, à igreja de Filipos, ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou repetir. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A igreja em Filipos estava passando por perseguições, e o propósito de Paulo escrever para os irmãos filipenses era de animá-los e que eles pudessem unirem-se e se ajuntarem mutualmente em Cristo Jesus. Então, Paulo, para trazer ânimo para a igreja, um consolo para a igreja, Paulo escreve afirmando, veja que ele diz: estou plenamente certo, a convicção de Paulo, da certeza que ele tinha, que aquele que começou a boa obra, ou seja, Deus é quem começa, Deus é quem continua trabalhando, construindo, e é Deus que completa a obra. Esta boa obra que Paulo se refere é a salvação nos eleitos, naqueles que Deus eficazmente chamou no seu amado. Através da regeneração do Espírito Santo, através, mediante a fé, da justificação. Também, na primeira carta de Pedro, quando Pedro escreve a sua carta, no capítulo de número 1, do verso 5, no verso 5 e no verso 9, a palavra de Deus diz que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O verso 9 vai dizer: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja que Pedro diz aqui que sois guardado pelo poder de Deus. Não é outra coisa que guarda o crente, é o poder de Deus. Não é qualquer coisa, é o poder de Deus, é pelo poder de Deus que os eleitos do Senhor são guardados. Veja que o poder da proteção de Deus é transmitido aqui por Pedro por meio de um termo militar, ou seja, o termo guardados. Esse termo guardados significa defesa vigilante de uma fortaleza. Ou seja, Deus nos guarda de tal forma, Deus guarda os seus eleitos de tal forma que eles podem ter essa segurança da salvação. Também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 10, do verso 28 e do verso 29, disse Jesus: eu lhes dou a vida eterna. Veja que é Jesus que dá a vida eterna, não é outra pessoa, é Jesus Cristo, porque ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. São palavras de Jesus: jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. No verso 29, ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém arrebatará.
Ninguém arrebatará da mão do Pai aqueles que ele deu ao seu Filho Jesus Cristo. Me faz lembrar aqui que a mão de Deus, ela não está aberta aguardando os seus eleitos. Ela está fechada. É como se você colocasse algo na sua mão e para que você não perdesse, fechasse. É como se você colocasse algo na sua mão e você pudesse mergulhar no mar ou em uma piscina e você fechar a mão de tal forma que aquele objeto que você colocou na palma da sua mão não venha se molhar, assim a segurança do crente. Nós estamos nas mãos do Senhor, não é em qualquer mão. Estamos na segurança do Senhor, não é em qualquer segurança. Não é na segurança humana, onde muitas vezes nós temos notícia de que salteadores, roubadores invadem lojas, casas e retiram, saqueiam tudo que tem de dentro, porque a segurança falhou. Não. Jesus está dizendo que aquele a quem o Pai deu na mão dele, ninguém arrebatará. Ninguém. Na segunda sessão da Confissão de Fé, que trata da perseverança dos santos, a Confissão de Fé diz que essa segurança não depende do próprio livre-arbítrio, ou seja, aqueles que têm sido convertidos não poderiam perseverar nesta graça se deixados ao cuidado de suas próprias forças. Os eleitos de Deus, se tivessem a sua própria segurança, se tivessem a sua fé alicerçada na sua própria segurança, na sua própria convicção, segundo a confissão de fé, eles poderiam perder a salvação. Mas a segurança dos santos, ela não depende dos homens, não depende da segurança do eleito. Ela depende, em primeiro lugar, da imutabilidade do decreto eterno da eleição, fluindo do imutável amor de Deus, o Pai. Vejamos isso na palavra do Senhor. Em Jeremias, capítulo 31, verso de número 3, a palavra do Senhor diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor divino, a base para a eleição. A benignidade, um símbolo do restabelecimento da aliança rompida. Em Romanos, capítulo de número 5, do verso 8 ao 9, o apóstolo Paulo dá uma prova desse amor incomensurável, desse amor eterno de Deus. Ele diz, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No verso de número 9, ele diz, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Ora, se Deus fez por nós o mais difícil, que foi o sofrimento e a morte do seu filho, ele também fará o mais fácil, isto é, ele nos dá a salvação final por Cristo Jesus e pela sua vida. O propósito amoroso foi a efetiva morte reconciliadora de Cristo, a qual garante a justificação e a glorificação daqueles pelos quais Cristo morreu. Em segundo lugar, a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, depende da eficácia, ou seja, da eficiência do mérito e da intercessão do Filho amado Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui um texto relacionado a esse segundo ponto. Em João, capítulo 17, a oração sacerdotal, um texto bastante conhecido de nós, do verso de número 11 ao verso de número 24, atente bem para essa oração de Jesus, essa intercessão de Jesus a favor dos eleitos de Deus. Ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo.
enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, agrada-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Os eleitos de Deus, os salvos, os convertidos, aqueles que foram verdadeiramente, genuinamente regenerados e justificados, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço os que tire-os do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Preste bem atenção nessa intercessão de Jesus a favor dos eleitos de Deus, a favor daqueles que são convertidos no Senhor. E ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste até antes da fundação do mundo. Olha a intercessão de Jesus. Olha qual é a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é que ele diz aqui: onde eu estou, aonde ele está, também estejam comigo os que me deste. Esta é a vontade de Jesus Cristo para os eleitos do Senhor, para os crentes. Também lá em Lucas, no capítulo 22, do verso 31 ao 32, nós podemos também aqui ver a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. No verso 31 e 32 do capítulo 22 de Lucas, Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Veja que ele diz para vos peneirar como trigo. Ou seja, Satanás, ele estava querendo, comprometido de sabotar, de minar a fé, de querer destruir, porque este é o projeto de Satanás, isso é algo que Satanás vive fazendo nesse mundo, querer destruir famílias, querer entrar na vida dos crentes para, de tal forma, vir peneirar como trigo. Mas Jesus diz: eu, porém, roguei por ti para a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti. Jesus, ele roga por nós. Jesus, ele nos ajuda na intercessão ao Pai. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que vai até o Pai e pede necessariamente aquilo que precisamos. Ele roga ao Pai para que nós não venhamos a perder a salvação, para que não venhamos a ser afligidos por Satanás. Jesus nos fortalece, queridos, para não nos desanimarmos. Em terceiro lugar, primeiro, o fluir do amor eterno de Deus. Recapitulando. A imutabilidade do decreto eterno da eleição. Segundo, a intercessão de Jesus e a eficácia do seu mérito. Terceiro lugar, os crentes, eles perseveram porque depende da habitação do Espírito e da semente divina em seu interior. João, capítulo 14, ainda no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João é um evangelho onde trata bem dessa doutrina da perseverança dos santos. Em João 14, 16 e 17, a palavra do Senhor diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Isso significa que o Espírito Santo tem um relacionamento profundo com os eleitos de Deus. Em termos gerais, isso significa que este Espírito Santo, que é chamado do Espírito Consolador, ele é chamado por Jesus Cristo para prestar socorro aos eleitos de Deus. E esse Espírito Santo, ele faz parte da obra da redenção, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Na primeira carta de João, ele vai falar sobre a semente divina, a semente que foi plantada no nosso interior. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 9, a palavra do Senhor diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa divina semente, ela não morre. Essa divina semente, ela é indestrutível e traz segurança para a salvação. Ela conduz o crente à santificação. Ela ajuda nesse processo da perseverança, nesse processo onde nós também podemos chamar de preservação dos santos. Não obstante, é possível que o convertido possa ser vencido pelas seduções de Satanás. Sabemos que, uma vez convertido, ele é liberto do domínio do pecado, ou seja, liberto da escravidão do pecado. Ele já não é mais escravo do pecado, e sim escravo de Jesus Cristo. Todavia, ele sim pode ser vencido pelas seduções de Satanás, pelas corrupções restantes da sua própria natureza, pelas negligências do meio da graça, onde nem sempre são guiados e movidos por Deus. Eles podem ser vencidos também pelos rudimentos do mundo, ou seja, pelas tentações mundanas, e assim eles poderiam, em certos casos, por sua própria culpa, desviar-se da direção da graça e ser seduzido pelos desejos da carne e segui-los a ponto de caírem em pecados graves. E por algum tempo continuar neles. Isso, meus amados, incorre assim ao desprazer de Deus. Foi dito aqui anteriormente que habita nos eleitos do Senhor o Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma vez que o crente peca, ele se entristece. Deus tem um desprazer quando o crente peca, sabedor de que Deus não é o autor do pecado e nem Deus conduz nem induz o crente a pecar. Todavia, Deus permite que isso aconteça. Nós podemos ver isso nos exemplos no Antigo Testamento, no povo de Deus, do Israel no deserto. Podemos ver isso também até na vida do apóstolo Pedro. Quando Pedro nega ao Senhor Jesus, a gente vê ali que, na palavra do Senhor, que ele chora amargamente quando Jesus olha para ele. E a Bíblia diz que quando Jesus fita os olhos em Pedro, Pedro ali amargamente chora, arrependido de ter pecado contra o Senhor. Eu trouxe aqui Romanos capítulo 7, o texto relacionado a esse ponto, no versículo 24, quando Paulo faz uma pergunta. Paulo faz uma pergunta dizendo: desventurado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa pergunta não era um grito de desespero para Paulo, pois Paulo sabia a resposta dela, e ele fornece a resposta no versículo seguinte, no versículo 25. Mas essa pergunta mostra o corpo físico decaído, visto como meio pelo qual o pecado é expresso.
Sabemos que por essa libertação total que a salvação plena nos dará por meio dessa glorificação. Portanto, Deus é rico em misericórdia, de acordo com o imutável propósito da eleição. Ele não retira completamente o espírito dos seus, mesmo em sua deplorável queda, nem tampouco permite que venha a cair, tanto que recaiam da graça da adoção. Ou seja, o crente, ele não cai da graça, ele não perde a salvação, ele não cai do estado de justificados, nem permite que cometam o pecado que leva à morte. Que pecado é esse? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E assim, sejam totalmente abandonados por ele. Não, Deus não abandona. Deus não abandona os seus, como foi dito lá no início. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo e também o Espírito Santo, que é um Espírito Santo intercessor, temos duas pessoas na Trindade que intercedem ao Pai, isso é um privilégio, que não nos abandona. Jesus disse, a sua mãe pode te abandonar, o teu pai, a tua família, os teus amigos, mas eu não te abandonarei. Promessa do Senhor Jesus. E nem os crentes também podem ser lançados na perdição, porque aqueles que são lançados na perdição são filhos da perdição. Os crentes são filhos de Deus, receberam a adoção por meio de Jesus Cristo, e o Espírito Santo testifica com o mesmo Espírito que é filho de Deus, ou seja, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Além disso, através da sua palavra e do seu Espírito, ele certamente os renova efetivamente para o arrependimento. Com o resultado, eles são afligidos de coração com o resultado do pecado. Os crentes são afligidos de coração, entristecendo-se com Deus pelos pecados que têm cometido. Quando o crente peca, há uma consequência. E que consequência é essa? São várias. Quando nós olhamos para o texto de Salmos, nós podemos ver ali Davi dizendo que os meus ossos se definham. Davi diz que ele perdeu a alegria da salvação, ele pede ao Senhor para que o Senhor restitua a alegria da salvação e que ele possa também receber de novo um espírito inabalável, ou seja, o espírito de Davi, ele estava desanimado, ele estava afligido, angustiado, e isso muitas vezes por causa do pecado, às vezes por causa dos problemas. Entristecidos pelos pecados que tem cometido, mas essa semente que foi dita aqui, a semente divina que está plantada no nosso coração, ela produz o arrependimento, ela cura, ela vem e faz com que os crentes procurem obter pela fé, com um coração contrito, o perdão pelo sangue do mediador. E experimentam novamente a graça de Deus, sem que percam a salvação. São reconciliados com Deus novamente, através da fé, eles adoram a misericórdia de Deus. E aí em diante, eles se empenham mais diligentemente pela sua salvação, com temor e tremor. Ou seja, concluímos que, uma vez salvos para sempre. Que o Senhor Jesus possa aplicar a palavra dele ao nosso coração e que essa palavra possa trazer conforto, consolo e segurança para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, meu queridão. Agora aquele horário das perguntas, a hora boa. E enquanto você prepara, formula sua pergunta sobre o tema, eu quero mandar um alô muito especial para minha prima querida Zênia Figueiredo, Zelândia Figueiredo, Abinadab Andrade,
Agora, a Nininha de Jesus, um abraço. O presbítero Silvio, um abraço, queridão. Zelândia, mais uma vez. A Raimunda Lopes, sempre ligadinho conosco. Raquel, a Kézia Raquel. Esse povo querido, a Cátia, a Fabiana, lá em Lagoa da Serra. Nosso querido irmão Francinildo, juntamente com a sua digníssima esposa Neide. O Luiz, nosso querido irmão Luiz, aí de volta do Rio. Um abraço carinhoso para você, meu queridão. E o J. Rock, o presbítero J. Rock, esteve aqui conosco numa live, foi uma bênção, queridos. Ninguém queria mais deitar, passar a noite cantando e adorando ao Senhor. Deus te abençoe, meu amado. E a Líbia, minha irmã Líbia, que saudade de você, né? Deus te abençoe, querida. O Pedro Gomes, esse irmão amado, sempre participando. A Nininha, um abraço grande, querida, viu? E a Lourdinha Figueiredo, Campina Grande, um abraço, minha prima querida. Deus te abençoe. E meu querido irmão Moisés Guedes. Será que o Moisés Guedes é da família do presbítero Miguel, hein? Boa noite, meu amigão. E a Raimunda Lopes de Araújo. E a Ivete, Ivonete Aires. E aí, estou terminando, a minha irmã querida Alex Silva, vendo o seu filhão aí, né, minha irmã? Expondo a palavra de Deus. E o Fredson Fernandes, um abraço muito grande para você. O Alexandre Félix, também aqui conosco, que Deus te abençoe. Zelândia, prima querida, a dona Irã Santos, Ivoneide Brito, quanta gente, o Paulo Epifânio, obrigado, querido, ele fala uma ótima mensagem, obrigado, meu irmão, e Zênia Figueiredo. E aí, estou esperando a pergunta, gente, falei tudo isso para você fazer sua pergunta. Tem alguém que gostaria de postar uma pergunta? Nós estaremos aqui, com muito carinho, junto com o seminarista, buscando aí trazer para você uma elucidação desse tema tão importante. Um abraço, querido professor Josimar Tomás, um abraço carinhoso, meu irmão. Tem uma pergunta aí para nós? Estamos aguardando aqui a pergunta dos irmãos, nessa nova fase das nossas transmissões, agora com temas, inclusive, na próxima quinta-feira, nós vamos estar aqui com o Josimar, tratando de um tema sobre pedagogia no tempo de Jesus. O Eloilson Cortez, um abraço, Eloilson. Miguel, muito bem, vamos lá, botar aqui a observação do Miguel, muito claro, louvado seja Deus, porque está escrito, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Pois então, qual o limite da duração dessa promessa de Jesus? Muito bem, aí, ele entendeu aí, grande Abdênego Felipe, seminarista, aí no Seminário SPN, Seminário do Norte, possivelmente está junto com seus colegas aí também assistindo. O presbítero Miguel está dizendo sobre se tem validade essa promessa de Jesus. Se é uma promessa para todos sempre, ou se essa promessa tem uma validade na nossa vida. Volto a palavra para você aí. Obrigado, Miguel, pela pergunta, uma pergunta pertinente. E eu combinei aqui com o pastor, perguntas que eu não sei responder, eu passo para quem sabe responder. Mas, pois então, qual o limite da duração dessa promessa de Jesus? A promessa que o Senhor dá ao seu povo, uma promessa eterna. Ela não tem um limite. Todavia, quando Jesus voltar e chegar ao fim da consumação, onde a salvação vai ser plena, completa, com certeza, quando estivermos na glória com o Senhor Jesus, aí já não vamos precisar da promessa. Como diz a palavra do Senhor, a única coisa que teremos lá é o amor, né? A esperança não iremos também precisar da esperança, porque já chegou ao dia, e da fé, porque nós já estaremos face a face com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a duração da promessa é por toda a eternidade. Enquanto existir céu e terra, há promessa de Deus para a vida dos eleitos. Muito bem, meu irmão Miguel. Se ficou claro, ok. Se tiver alguma dúvida, pode replicar para aqui. O professor Josimar, o diácono Josimar, disse que tem uma pergunta. Meu irmão, você precisa formular essa sua pergunta por escrito aí mesmo, aí no nosso canal, aí no Facebook. Comentário você pode fazer. Pois não, querido? Enquanto o Josimar está formulando a pergunta, eu tenho uma aqui também para fazer, que foi enviada para mim. A pergunta é: qual o benefício da certeza da salvação?
uma pergunta enviada para mim. A pergunta é: qual o benefício da certeza da salvação? Muito bom, muito bom. Quer dizer, em termos práticos, qual a diferença de alguém que tem certeza Isso. para aquele que não tem, né? Qual diferença faz? E essa é uma Qual boa a pergunta. diferença? Poderemos até pegar essa pergunta e responder como uma forma de aplicação para a nossa vida. Então, qual o benefício de ter a certeza da salvação? Esta certeza da perseverança não faz de maneira nenhuma que os verdadeiros crentes se orgulhem ou se acomodem. Então, o benefício da certeza da salvação, de eu ter essa certeza da salvação, é que a verdadeira raiz, ela é o quê? A humildade. Então, quando eu tenho a certeza da salvação, eu sou humilde. Eu também, quando eu tenho a certeza da salvação, o benefício da certeza da salvação que traz para mim é a reverência filial. Eu sou reverente ao Senhor Jesus, né? As minhas coisas, as minhas atitudes em reverência ao Senhor, ao Pai. Veja que há uma ligação de pai e filho aqui. A obediência está incluso também. Eu sou obediente. Também a vida piedosa. Quando o benefício da certeza da salvação traz para nós uma vida piedosa, que nós possamos aplicar uma vida piedosa. A paciência em toda luta. A maioria das cartas de Paulo às igrejas, o contexto que Paulo escreve aquela carta, Paulo estava ali preso em uma masmorra. E uma daquelas masmorras, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, não esquece de trazer a capa, porque era um lugar extremamente frio. Mas quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê que Paulo, pastor, ele não reclama, ele não murmura. Pelo contrário, ele escreve cartas de amor, cartas de encorajamento, cartas de consolo, falando que está enviando um outro irmão a tal igreja para que aquele irmão chegue lá, console a igreja. Então, a certeza da salvação, ela traz para nós, né, uma paciência em todas as lutas. Também a certeza da salvação, o benefício dela é que as nossas orações, elas ficam fervorosas. Olha só que maravilha. E firmeza em carregar a nossa cruz e confessar a verdadeira alegria que temos em Jesus Cristo. Tá bom? Então, esses são alguns benefícios da certeza da salvação. Muito bem, e completando aí, a sua mamãe diz assim: o maior benefício é desfrutar a glória de Deus eternamente no céu. Essa isso mesmo, querida. Obrigado. Nós vamos já encerrar o momento de pergunta para concluir no nosso horário aqui. Então, se você ainda tiver uma última fórmula aí, mas ainda nós temos aqui o presbítero Miguel ainda diz assim: esta promessa começou na eternidade, é isso? É isso mesmo, querida? Isso, na eternidade, antes da fundação do mundo, como disse lá Jesus, o texto que nós lemos, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos glorificou. Maravilha isso, né, pastor, a gente ouvir. Muito bem, isso mesmo. Isso mesmo, todo esse processo de adoção, predestinação, da redenção, regeneração, glorificação, todo esse processo aí está veja que estão todos no passado. Perfeito, né? Perfeito. Todos no passado. Nós temos uma pergunta aqui do querido Josmar, do Josmar. De certa forma, você até respondeu um pouco desses efeitos pedagógicos aí, esses efeitos de ensino, o que é que essa doutrina traz como ensinamento para nós. Ele diz assim: quais são os efeitos pedagógicos dessa doutrina para a vida dos salvos? Ele está perguntando aí para você. Tem alguma coisa que você pode acrescentar mais sobre essa pergunta? Quais os efeitos pedagógicos dessa doutrina para a vida do salvo? É aquilo que eu falei. E aqui eu quero acrescentar, como ensino pedagógico,
né, produz maior cuidado e diligência para guardar os caminhos do Senhor Jesus, que já são preparados para que nós andemos nele. Ou seja, na criação dos filhos, na relação do nosso trabalho, do nosso relacionamento do nosso trabalho. Então, nós tomamos diligência a fim de guardar para que não sejamos pedra de tropeço para o outro. Então, esse ensino pedagógico, ele traz em todos os âmbitos da nossa vida. Não só falando aqui acerca da igreja, né? Na vida cristã, na caminhada da fé, mas também nos âmbitos, podemos dizer assim, do nosso trabalho, na faculdade, na nossa casa, onde nós moramos, em toda a sociedade. Muito bem, queridão, muito bem. Está aí a resposta. Então, isso com certeza tem efeitos práticos maravilhosos. Se Deus cuida de nós, nós cuidamos do outro também, né? E assim vai. O Pai nos elege, o Filho redime, o Espírito aplica essa salvação, nos guarda dela. Isso tudo é um ensino maravilhoso para todos nós, cuidando dos filhos, cuidando do outro, né? E isso traz realmente ensino poderoso. E então aqui, queridos, nós vamos estar já finalizando nossa live, que ela tem um tempo aqui para não cansar também os irmãos. E a Arlete está dizendo que o som ficou ruim nesse momento aí, Felipe. O som ficou um pouco ruim quando você falou. Um abraço para a nossa irmã Graça Roque, glória a Deus. Ela fala, muito obrigado, minha irmã, pela sua presença. O Geraldo Alice está dizendo glória, muito obrigado, minha irmã, pela sua presença. E nós vamos já finalizando aqui esse momento, e eu quero passar a palavra para as considerações finais, e quero dizer para você que quinta-feira nós estaremos aqui falando sobre pedagogia nos tempos de Jesus, e teremos como o convidado especial aqui nessa quinta-feira que vem, o nosso querido irmão, o professor Josimar. Então, você é nosso convidado a participar. Então, será muito bom e você vai estar aprendendo mais sobre a pedagogia de Jesus, né? Então, está aí o anúncio para você. Aproveite, não perca, marca na sua agenda, 18h30. Pedagogia dos tempos de Jesus. Então, você vai poder participar conosco. E eu vou voltar a palavra para o querido seminarista, já agradeço de coração a sua presença, né? O seu preparo, que Deus continue te abençoando. A professora e prima querida Zelândia, uma pessoa que tem um carinho muito grande, diz parabéns, Abdênego. O Silvio também parabeniza você. Deus te abençoe, Felipe. Nós louvamos a Deus de verdade pela sua vida, ver o seu crescimento, aprendendo e aplicando essa palavra, sendo instrumento de Deus na vida de todos nós. Então, a palavra está com você para as considerações finais. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a todos que participaram e agradeço a Deus. E quinta-feira será mais um estudo bíblico pertinente, um estudo bíblico que vai trazer luz para nosso entendimento, para o nosso caminho. E eu vou chamar de Mamá, queridamente como Mamá, né? O Josimar. E Josimar pode até complementar essa resposta da pergunta dele, como ele é um pedagogo, um professor excelente, eu creio que vai ser bastante proveitoso esse estudo. Desde já eu quero agradecer a todos. Rogo as orações dos irmãos, né, pela nossa caminhada aqui em Recife, fazendo o seminário. Agradecer a todos que esteve conosco aqui assistindo, e que o Senhor possa abençoar ricamente a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, querido. Obrigado de coração. Obrigado de coração aí pela sua participação. Lembrando que as nossas lives de quinta-feira terão uma duração em média de 45 minutos. Estamos exatamente no tempo e vamos encerrando por aqui. E agradeço de coração cada participação sua, dizendo como é importante. Então, vamos estar juntos, aprendendo. Um abraço aqui final para minha querida prima Zênia. Amém? É uma nova fase agora de estudos que vai edificar de forma temática a vida do cristão que não está podendo ir para a igreja, né, porque está
limitado devido a essa pandemia do Covid-19, nós queremos oferecer para você um estudo toda quinta-feira para edificar a sua vida. Viu? Esse é o nosso interesse. Nosso interesse é, de uma forma carinhosa, apresentar a palavra do Senhor através de servos queridos que são convidados para nos ajudar nisso. A Márcia está dizendo também amém. Obrigado, Arlete, muito bom. E o Josimar, para você, Abdênego, forte abraço, meu amigo. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência sempre. E você pode rever este vídeo, você pode compartilhar ele, você pode usar como instrumento de Deus. E também o Miguel Guedes, o presbítero, que diz, foi bênção. Tá, então, finalizado. Deus vos abençoe.